Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Uma pesquisa do Ibope mostra que apenas 10% dos brasileiros aprovam o governo da presidente Dilma Rousseff. De acordo com o levantamento, agora em março, 10% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom. Outros 19% acham a gestão de Dilma regular e 69% dos entrevistados acreditam que o governo é ruim ou péssimo. Em relação à pesquisa feita em dezembro, houve pouca variação, pois no final do ano passado, 9% achavam o governo bom, 20% avaliavam como regular e 70% como ruim ou péssimo. O Ibope ouviu 2.002 pessoas entre os dias 17 e 20 deste mês, em 142 municípios. A margem de erro é de 2 pontos. E hoje, durante o evento do Minha Casa Minha Vida, no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff voltou a afirmar que o impeachment, como está colocado, é um golpe. Não existe essa conversa, não gosto do governo, então ele cai. Não existe isso. Isso existe no parlamentarismo. Não gosto do primeiro-ministro, derruba o gabinete, está previsto nas ordenações do parlamentarismo. No caso do presidencialismo, está previsto o quê? Impeachment. Está previsto na Constituição. Agora, é absolutamente má fé dizer que por isso todo o impeachment está correto. Para o impeachment estar correto, a Constituição exige que se caracterize crime de responsabilidade. É isto. Impeachment. 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 Impeachment sem crime de responsabilidade é o quê? É golpe! E o vereador André Matarazzo se filia ao PSD e lança pré-candidatura à Prefeitura aqui de São Paulo. Matarazzo deixou o PSDB no último dia 18. Ele denunciou diversas irregularidades nas prévias tucanas para definir o candidato à prefeitura. Acusou seu adversário nas prévias, João Dória, de compra de votos e uso da máquina oficial. Dória disputou sozinho e deve ser oficializado como candidato tucano na convenção em julho. O PSD afirma que pretende chegar a um nome de consenso e não deve fazer prévias. O partido é presidido pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, atual ministro das Cidades. E 4 secretários da gestão Haddad devem entregar os cargos até o final da semana, pois vão concorrer como candidatos a vereador nas eleições deste ano. São eles Nabil Bonduque, da Cultura, Eduardo Suplicy, dos Direitos Humanos, Simão Pedro, que é secretário de Serviços, e Celso Jatene, do Esporte. De acordo com a Prefeitura, os cargos serão assumidos pelos secretários adjuntos. As eleições este ano acontecerão em outubro, mas candidatos a vereador que exercem cargos públicos devem deixar a função até o dia 1º de abril. E o aumento dos casos de gripe e de H1N1 provocou uma verdadeira corrida aos postos de saúde e clínicas particulares na busca pela vacina. As clínicas de imunização aqui da capital registram um movimento atípico. Nesta, na região dos Jardins, 1.000 doses da vacina da gripe acabaram em poucas horas. Apesar do alerta do pediatra, a Rose não conseguiu vacinar a filha hoje. Todo lugar que a gente procura, não acha. A gente já foi em Einstein, já ligou na Clinivac, na CEDIP, nenhuma está tendo. Nas clínicas particulares, a vacina da gripe custa em média R$ 120. A notícia de que os vírus mais agressivos da gripe já circulam em São Paulo provocaram uma corrida pelas doses. Só este ano, o vírus H1N1 foi o responsável por 38 mortes no estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou hoje que vai antecipar o calendário de vacinação da gripe nos postos de saúde da Grande São Paulo, incluindo a capital. A vacinação vai acontecer de acordo com um cronograma que foi especialmente montado. Mas, apesar das mudanças, a Secretaria faz um alerta. Não é preciso correr para os postos. Não haverá necessidade de correria aos postos de vacinação. Nós iremos atender a todos os grupos prioritários de modo escalonado. A população que será vacinada
as pessoas que residem nos municípios da Grande São Paulo. Por quê? Porque mais da metade dos casos de ocorrência da doença pelo H1N1 e dos óbitos estão concentrados, a maior parte, nos municípios da Grande São Paulo. E a polícia vai indiciar a equipe responsável pelo mutirão de catarata que aconteceu em São Bernardo do Campo e que deixou pacientes parcialmente cegos. A polícia deve indiciar a equipe médica pelos crimes de lesão corporal e homicídio. O Ministério Público também abriu um inquérito para apurar o caso. Dos 27 pacientes atendidos, 22 foram contaminados por uma bactéria e desses, 10 perderam o globo ocular. Um laudo divulgado ontem concluiu que os instrumentos cirúrgicos utilizados nas operações não foram esterilizados e que houve compartilhamento de material entre os pacientes. A sindicância constatou ainda que os profissionais de saúde que participaram do mutirão não lavaram as mãos, o que pode ter contribuído para a disseminação da bactéria. O mutirão aconteceu no dia 30 de janeiro. O Conselho Regional de Medicina também abriu uma sindicância para apurar o caso. E 2 casos de arrastões em linhas da CPTM assustam passageiros. Já era depois das 11 horas da noite, quando um grupo de assaltantes entrou no último vagão de um trem da linha 12 Safira da CPTM. Era por volta das 11h30, a gente estava voltando do Tatuapé sentido Calmon-Viana. Quando chegou na estação Jardim Romano, eles abordaram, entraram no último vagão, na última porta. Entraram, falaram em assalto, passe celular. Eram 4 caras armados. A gente que estava na primeira porta do último vagão, a gente conseguiu correr e entrar na outra porta do outro vagão. O pessoal que estava lá próximo a eles não conseguiram correr porque eles estavam armados, né? Entregaram o celular, a gente conseguiu entrar antes do trem fechar. E eles provavelmente ficaram dentro do último vagão, né? E este não foi o único caso. Na segunda-feira, um outro arrastão aconteceu na linha 7 Rubi da CPTM. Segundo testemunhas, o trem saía da estação Vila Clarice, sentido Francisco Morato, por volta das 9h50 da noite, quando um grupo de 3 criminosos anunciou o assalto. Pelo menos 4 passageiros tiveram celulares e objetos de valor roubados. Até agora, ninguém foi preso. E a chuva hoje começou um pouco mais cedo aqui na Grande São Paulo e chegou a ser forte em algumas regiões, como as zonas norte e oeste da capital. Ela até trouxe um refresco e a temperatura caiu ao longo da tarde. Como será que fica o tempo amanhã, hein? Vamos à previsão? A quinta-feira será bem parecida com o dia de hoje em todo o estado de São Paulo e o guarda-chuva continua sendo indispensável. O dia será de muito calor em todas as regiões e com o ar carregado de umidade, são esperadas chuvas entre a tarde e a noite, mas o sol brilha forte entre poucas nuvens pela manhã. A máxima à tarde vai aos 33 graus em Presidente Bernardes, em Araçatuba, e aos 34 em Votuporanga. No norte do estado, faz até 29 graus na cidade de Franca, 31 em Barretos e 32 em São José do Rio Preto. E na faixa leste, 32 graus em São José dos Campos. Aqui na capital, essa chuva prevista para o final do dia pode ser forte e causar transtornos pela cidade. Vamos ver as temperaturas? Nessa próxima madrugada, mínima de 19 e máxima amanhã à tarde, antes da chuva, de 30 graus. Na sexta-feira, o tempo quase não muda e as temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. No final de semana, o calor continua na casa dos 29 graus, a chuva dá uma trégua e o sol brilha forte. E apesar das altas temperaturas, a entrada do outono estimula a vontade de comer mais. E algumas frutas mais calóricas acabam sendo rotuladas como vilãs da balança. Veja a reportagem de Tássia Sena. O abacate é sempre a fruta mais polêmica. O teor de gordura realmente é alto, mas ele é rico em gordura boa, que aumenta a taxa de colesterol bom e ajuda o organismo a combater o colesterol ruim. O figo tem alto valor glicêmico e por isso muita gente também foge dele. Mas você pode usar exatamente isso a seu favor e comer um pedacinho para saciar aquela vontade de doce que dá no meio do dia, sabe? As bananas são ricas em potássio e funcionam como fonte saudável de energia, mas também com alto valor calórico. Eu acho que auxilia bastante
para evitar qualquer tipo de cãibra, como eu faço bastante exercício, sendo na luta, sendo na academia. É um pouco calórica, mas acho que a gente acaba queimando no exercício e também acho que é um pouco mais saudável na hora de fazer o meu próprio doce. E o Gazeta News dessa quarta-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã.